Jesus te abençoe, meu amigo. Estamos aqui. Obrigado, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste agora, boa noite, né, ao vivo. A quem virá nos assistir, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas enfim, estamos aqui para conversar, para dar continuidade ao estudo, né, da Revista Espírita. O de hoje, o livro, a parte de hoje da Revista Espírita é de 1862, abril de 1862, ou seja, ainda no início do Espiritismo, acho que só praticamente o Livro dos Espíritos, né, que tinha sido publicado até então. E aí, na Revista Espírita de abril, tem um texto que é considerado hoje muito polêmico. E como no Espiritismo não há muito espaço para polêmica, não no sentido de não ter condições de debatermos ou concordarmos ou discordarmos, mas no sentido da racionalidade, né? Então, por isso, o Espiritismo ser uma doutrina racional, a gente acaba que as coisas ficam mais redondinhas para a gente. Por que que é polêmico? Mas a polêmica vem já começa no título. Primeiramente, eu quero agradecer também a oportunidade de ser sido convidado. Inicialmente, eu pensei, bom, um texto que fala sobre várias coisas, né? Essencialmente fala sobre evolução, mas já começa com o título Raça Negra. Aí eu imaginei por que que a Luísa não podia ter chamado um espírita negro, né? Um espírita preto para poder fazer a palestra de hoje, mas ele resolveu me chamar, até mesmo porque eu não passo pano, né? Eu já está percebido que a gente é um pouquinho bem direto das nossas coisas, das nossas palavras, e a gente vai tentar ser, à medida do possível, aqui racional dentro do texto. E é necessário que, pelo tema ser envolver a raça negra, lembrando da Djamila Ribeiro, que é importante que, no seu livro, a Djamila Ribeiro aponta da importância de se ouvir diversas vozes na análise do discurso, né? Então, o importante é, nesse momento, eu apontar quem inicia a narrativa. Então, quem está aqui falando no momento? É o Júnior, que não é negro, que é estudante, estudioso, ou pretendo ser, né? Imagino que eu seja, um pouco estudioso da doutrina espírita. Então, a gente vai falar aqui como espírita. E aí, depois, meia hora depois, a gente abre para comentários das outras pessoas que terão seu momento aí, sua vez de fala. Então, vamos aqui começar pelo título. Gente, o título, a gente pode ficar no título meia hora. No título, a gente tem frenologia, frenologia espiritualista, frenologia espírita, perfectibilidade da raça negra. Então, nós temos aí 5 pontos que deveriam ser debulhados somente no título. Então, como assim perfectibilidade da raça negra? Por que a raça negra? Por que perfectibilidade se todos nós somos perfectíveis? Todos nós caminhamos para a perfeição. Em que contexto Allan Kardec estava colocando essa questão da perfectibilidade? Eu peço licença aos senhores e senhoras que eu vou ler, tá bom? Muitas coisas eu vou ler para a gente poder ser fiel ao texto, para eu não falar e não dar referência. Então, aqui na minha frente está o artigo, eu sublinhei algumas partes do artigo e vou ler algumas partes do artigo, que eu entendo que vocês já leram em casa também. Né? Não dá para a gente ler tudo. E qual é o contexto? O contexto, o que é frenologia? Vamos primeiro falar sobre o contexto. Qual o contexto? 1862, o Brasil pipocando ainda na escravidão, muitos escravizados aqui, a Europa ainda colonizando, nesse momento a França tinha recém-colonizado a Nova Zelândia, né? E estava ainda nesse processo, muitos cientistas europeus viajando para outros continentes para conhecer os outros povos, ainda achando que eles eram o centro do universo. Então, a essência é essa. Era um pouco conhecido todos os contextos dos países colonizados. E aí é nesse contexto que a gente se encontra. E a raça negra pode ser entendida aí com qualquer raça ou qualquer etnia que não seja a europeia, entendeu? Então, quando se fala raça negra, eles estão envolvendo aí, ou seja, quanto mais retinta a cor, mais eles têm algumas questões a ser faladas. Mas quando o europeu desta época
fala raça negra. Ele engloba os índios norte-americanos, os índios aqui da América do Sul, eles englobam também os aborígenes neozelandeses, australianos e os negros africanos. Então, quando fala raça negra, nessa época, inclusive nessa época, eles denominavam, eles estavam ainda descobrindo, caracterizando os outros humanos, os outros seres humanos. Tanto que chamavam, por exemplo, aí que nasceu um pouquinho antes, nasceu o termo, o asiático, que não era europeu, que também entraria nesse pacote aí, vamos dizer esse pacote, né? Esse pacotinho aí da raça que não era europeia, mas eles intitulavam como raça amarela ou raça quase branca. Então eles sofriam um pouquinho menos de preconceito, eles chamavam de raça amarela. Foi aí que surgiu o termo amarelo ou mongoloide, né? Também tem esse termo que surgiu nessa época dos mongóis. Então, eles caracterizavam qualquer outros seres humanos que não fossem europeus, como negro. E aí, quanto mais retinta a cor, mais para eles da época, de acordo com a ciência da frenologia que a gente tá estudando aí, a gente vai entender que quanto mais retinta a cor, mais, de acordo com a frenologia, mais eles sofriam preconceito à época. E aí é bom entender isso para não lidarmos com o anacronismo. É interessante entendermos que o racismo é racismo em qualquer época da humanidade. Mas o termo racismo nasceu no início da década, em 1900 no início da década de 1990, e depois veio um pouquinho mais para frente, na década de 1930, o termo racismo se popularizou, inclusive para falar, para denominar o que estava acontecendo na Alemanha fascista. Olha só, inclusive o termo nasceu que não nasceu nem dos povos negros, nasceu quando outros que não eram negros foram escravizados. Então, a gente vê como, ainda assim, a população negra ainda estava meio colocado de lado. O termo racismo não nasceu necessariamente por causa dos negros, mas por causa dos judeus, principalmente, que os alemães, eles escravizavam, né, ou colocavam lá naquele local onde todo mundo já conhece. De repente, ele não pode falar muito por conta do YouTube, pode dar algum tipo de problema. Então, o termo racismo veio depois. Então, e a ideia do racismo é essa: racismo é sempre racismo. E a gente não está aqui para passar pano. A, a, o título é um título errôneo. Mas por que ele colocou isso nessa época? Nessa época, Allan Kardec tava bem na época da frenologia, entendeu? E a metade do século XIX, que foi o período definidor do racismo científico, onde várias teorias, inclusive ou a ciência hoje denominada pseudociência, na época uma ciência que seria a frenologia, estava aí, que era uma maravilha. Todo mundo tinha ciência para poder comprovar que os negros, que os não brancos eram seres inferiores. Isso, gente, a gente já percebe, né? Que está bem diferente de hoje, né? Não, não está, não. Muita gente ainda usa a ciência para negar a própria ciência. Posteriormente, a gente descobriu que a frenologia tinha muitas coisas que não fazem sentido. E que frenologia? O que é a frenologia, afinal de contas, que o Allan Kardec fala? A frenologia é uma ciência feita lá por um alemão chamado do Franz Gall, né? Gall, se chama de Gall, que, que fala sobre, que discute o formato do crânio e as coisas que o cérebro tem. Cada parte do crânio tem umas características. O ser humano, ele traz características, a depender da posição que se encontra no crânio, a partir da protuberância do crânio, ele vai entender que aquela pessoa tem uma certa tendência. Então, interessante que nessa época foi uma das coisas, aspas, boas dessa frenologia, foi a descoberta de que existe partes do nosso cérebro que ordenam alguma coisa para o corpo e acontece algo caso ele seja ferido. E a gente sabe hoje, né, quando alguém toma um acidente, por exemplo,
Ah, ele ficou sem poder falar porque atingiu parte do cérebro responsável pela fala. Então, aí nasceu esse estudo que veio gerar hoje essa questão. Mas o estudo da frenologia, a partir da medida do cérebro, é algo completamente errado, que não deve ser levado em consideração, que hoje já é considerada pseudociência. E essas próprias ciências, entre outras ciências, caracterizavam o povo negro, principalmente o povo africano, como negro, considerando o negro dessa época, né? Ou seja, como o negro era citado nessa época. O negro dessa época era qualquer um que não era, qualquer ser humano que não fosse europeu. Então, o negro, principalmente o negro africano, que era escravizado na Europa, que estava se recém-saído, depois veio o Brasil, 1888, né? Mas estava ainda. Tinham recém levado para lá, lembra? Aquela senhora da tribo Otentote, que foi exposta, era medida do crânio dela. Então, borbulhava ainda na Europa uma ideia de que o negro, principalmente o africano, era um ser inferior por causa do formato do crânio. Então, esse era o contexto do Allan Kardec. E Allan Kardec não era a favor da frenologia, não, tá, gente? E depois ele fala do próprio texto que ele não era a favor. Apesar de ter umas falas que hoje seriam consideradas racistas. E aí, eu concordo quando algumas pessoas falam, hoje não, essa fala sempre foi racista. Só que na época era outro contexto, mas a fala continua sendo racista. Allan Kardec fazia parte do Instituto Histórico de Paris. Esse Instituto Histórico estudava várias coisas. Lá tinha historiador, médico, arquiteto, filósofos, poetas. Então, eles estudavam tudo que estava assim brotando no conhecimento daquela época. Entre eles, essas pessoas, estava lá o Hippolyte. Tanto que existem artigos que falam sobre o Instituto, que cita não Allan Kardec, que cita o Hippolyte, que quem frequentava lá era o Hippolyte. Né? Ele colocava o Allan Kardec nas obras básicas, na revista espírita, tudo que tinha a ver com o espiritismo. Mas ele fazia parte desse grupo de pessoas que estudam. E que a gente vai ver no texto que eles se consideravam do topo da intelectualidade. E que se compara, inclusive, a outras pessoas de outros países. Se comparam com os neozelandeses, com os africanos, com os indígenas americanos, principalmente, né? Que eles tinham, a Europa tinha acesso muito direto lá. Ah, e também a gente vai ver um pouquinho de eugenia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque a Igreja Católica também utilizou esse empirismo aí da frenologia para justificar o racismo, para justificar a escravidão, para justificar por que eles escravizavam os negros. Ou seja, a teoria por trás disso, que o Kardec inclusive fala, é fazer com que esses seres ditos inferiores fossem educados por nós para que eles pudessem se elevar um pouquinho mais moralmente e intelectualmente. Daí a gente vê o quê? Lembra da Igreja Católica? Desculpa ficar citando a igreja, mas é história, né? A Luísa sabe que a gente não está citando a Igreja Católica, está citando a história. A história nos diz aí dos padres que iam lá com os indígenas para catequizar, né? Ou seja, tentaram forçar também os negros africanos a chegar escravizados no Brasil, também impor a identidade católica, que hoje, graças a Deus, a gente não tem tanto assim, mas existe um esforço aí de alguns missionários da igreja evangélica indo catequizar esses indígenas, levando Jesus até eles, né? Sendo que eles têm a sua própria crença, a sua própria forma de atingir a espiritualidade. Então, às vezes, e nessa época aí da frenologia, existia esse pensamento. E aí, eu estou falando muito, não li nada até agora, gente, eu quero ler. Daqui a pouco, quando for começar a ler, cadê o negócio? Mas tá bom, dá para a gente ter uma ideia, né? Eu vou procurar algumas coisas para ler aqui. Aí, Allan Kardec falando bem assim, primeiro, a ideia, perfectibilidade da raça negra. Já começa o título errado, não é isso, gente? A perfectibilidade é da raça humana. Então, quando se fala
perfectibilidade da raça negra, porque na época se discutia a inferioridade da raça negra. Por isso que ele colocou aí a raça negra, para que pudesse ficar contextualizado como era o costume da época. Se hoje Allan Kardec tivesse nascido hoje e colocasse um título desse, ele ia ser, tem nome que dá que eu esqueci o nome, né, na internet. Acabou. É. Ele ia ser. Cara, não ia ter seguidor, ia deixar seguidor. Falaram aí, mas eu esqueci o nome. Eu não consigo ver aqui, não, gente. Qual o nome? Escreve aí. Cancelado. Ele seria cancelado. Mas como assim? Não se coloca esse título, acabou. Mas olha a época. É até bom, gente, a gente falar de anacronismo. Quando a gente fala de anacronismo, é entender o que se passava na época. Lembrando que a gente não pode usar o anacronismo para passar pano. A gente não pode usar o anacronismo para falar assim, ah, mas na época as pessoas acreditavam que negro é inferior. É racismo, acabou. O termo de hoje é racismo. Na época não existia esse termo, então, sei lá, vai saber que termo é hoje. Mas se nós colocarmos para hoje, sem usar de anacronismo, ou usando de anacronismo, é um racismo. Então, o racismo ele é universal, ele é atemporal. Mas o que nós temos que conseguir, de fato, qual é o contexto, né? Porque senão, a gente for assim, brigar com o Kardec que ele for racista, a gente tem que brigar com os nossos avós, com os nossos pais, de terem feito nossas mães, nossas avós saírem do emprego para poder se casarem. Porque era comum no final do século passado, no início do século passado, 1900, 1800, final do século retrasado, as mães, as mulheres abandonarem emprego para se casarem e se dedicar à família. E os pais, os homens, exigiam isso. Ou seja, era a cabecinha da época, era o pensamento da época. A mulher cuidava da casa, o homem cuidava. É um pensamento hoje considerado racista. Então, vamos considerar nossos avós e bisavós racista não, sexista, né? Então, a gente tem que saber medir até que ponto é um pensamento natural da época, que é um pensamento equivocado, com algo que, de fato, hoje seria muito mal o cara chegar para a mulher, você tem que abandonar o emprego, senão me caso com você. Olha o contexto de hoje e o contexto daquela época. Por isso que a gente tem que, aspas, perdoar os nossos avós, perdoar os nossos pais, porque naquela época eles tinham um pensamento ainda equivocado, ainda primitivo. Aí, isso não significa passar pano, isso significa entender o contexto histórico. E aí a gente, sabendo disso, né, que existe tudo, o racismo, o sexismo, ele é atemporal, independentemente do contexto. Mas quando existe o contexto, a gente tem que verbalizar para poder a gente entender qual o procedimento da época. Então, aí Allan Kardec começa a falar sobre fonologia, né? O que é a frenologia? A frenologia fala que as faculdades são localizadas em certas partes do cérebro, moral, intelectual, existe sentimento poético em algum lugar no cérebro. Então, se o Júnior ele é poeta e tem. Eu não sou poeta, dizem que eu sou poeta, né? Eu tenho a parte protuberante, que olha, o Júnior tem isso aqui mais alto, ele é poeta. Então, todo mundo que tem isso aqui mais alto é poeta. Então, essa era a ciência da época. E o Allan Kardec começa a colocar isso. Como assim, sentimento poético? Lembra do que eu falei no início? Só o título, a gente tem 5 questões a serem faladas. O racismo, perfectibilidade da raça negra, frenologia, material, espiritualista e espírita. Eu estou aqui até agora justificando o título, hein? Praticamente. E paralelamente, lendo alguma coisa. A frenologia é algo material. Os frenólogos eram materialistas. Então, o que eles acreditavam? Acreditavam que o Júnior só é poeta porque ele tem essa parte do crânio, dentro do cérebro, né? Essa parte do cérebro onde tem a poesia, um pouquinho mais alto. Eu tenho esse aqui mais alto, faz de conta que é esse aqui. Ah, o Júnior tem esse aqui mais alto, o cérebro dele, né? Então ele é poeta porque tem esse aqui mais alto. Isso é a frenologia. Allan Kardec começa a questionar isso. Inclusive, eu estou dando o termo, o exemplo do poeta, porque é o que Allan Kardec dá. Os frenólogos dizem o seguinte: existem materialistas e espiritualistas. Os frenólogos materialistas dizem que
O Júnior tem a protuberância, então ele é poeta. Os espiritualistas, olha aquela Kardec coloca. O espírito é materialista, espiritualista e espírita. Os espiritualistas, lembra quando Allan Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos, falou que existe espiritualismo, agora vai ser espiritismo, né? Ou seja, porque o espiritualismo acredita que a alma nasce no corpo. O espiritismo que precede e procede à morte, precede o nascimento e procede à morte. Então, os espiritualistas não diriam o oposto. Se eu tenho a tendência à poesia, porque minha alma tem, não porque meu cérebro tem. Então, olha o que ele coloca. Não admitindo nada fora da matéria, os fenólogos materialistas dizem que o pensamento é o produto da substância cerebral. Olha que Allan Kardec fala sobre frenologia. Não refutaremos essa monstruosa doutrina que faz o homem uma máquina, sem responsabilidade. Aí Allan Kardec fala sobre espiritualistas. O que os espiritualistas falam? O espiritualista, ao contrário, que os órgãos não são causas das faculdades, mas instrumentos das manifestações da faculdade. O pensamento é um atributo da alma e não do cérebro. Olha que interessante, já começa o Kardec a perceber ou comparar as coisas. Bom, eu já nego completamente a frenologia. Então, o espiritualista ele pode falar que a partir que eu sou poeta, então, consequentemente, por causa disso, meu cérebro modifica, de novo, que é uma teoria que não existe, tá, gente? Ele está falando de uma teoria que não existe. Aí, a teoria ainda que hoje é considerada falsa. Eu estou falando em cima de algo que é considerado falso. Já era, né? Mas está escrito aqui, a gente vai ler. É a época que está falando. Aí, o que o Espiritismo fala? Ah, então se o espiritualismo fala que eu sou poeta, então nasci com essa parte mais alta, por que a alma de poeta, né? A alma de poeta, né? Então, por que que meu irmão não é poeta? Que ele pode também ter a parte protuberância mais alta, né? De novo, não existe protuberância mais alta de nada. Essa aqui é uma teoria que não existe mais. Então, o que Allan Kardec começa a falar é o seguinte: bom, então, se eu sou poeta, eu tenho que ter algo antes que meu irmão não teve, que não foi proporcionado ao meu irmão. Então, se eu tenho um conhecimento, uma facilidade, uma tendência a alguma coisa, porque eu tive um conhecimento prévio. E meu espírito age sobre a mente, age sobre o cérebro e processa todos os outros. E meu espírito coordena o cérebro e meu cérebro coordena o resto do corpo. Tanto que existe a importância do cérebro, porque mesmo o espírito funcionando, mas o cérebro não, a gente não consegue mover algumas coisas do nosso corpo, né? O cérebro é importantíssimo para nós que estamos aqui encarnados e temos um corpo que se move. Então, o que Allan Kardec traz isso, o título. Os frenologistas materialistas acreditam que porque meu cérebro é assim, eu sou assim. O espiritualista acredita que existe por trás disso, de mim, um ser espiritual que provoca tudo isso. E o espiritismo, eu falo o quê? Não, eu não sou poeta porque eu nasci assim. Eu sou poeta porque eu trouxe alguma coisa lá de trás. E mesmo que não seja poesia, mas talvez um sentido do belo um pouquinho mais diferenciado, que me faz hoje capturar o pensamento, as dores dos outros, que me faz perceber, ou poder usar da minha retórica, para poder descrever sentimentos que muitas pessoas não conseguem, que essa é a fala das pessoas. Nossa, você colocou no papel algo que eu nunca, que eu sinto, mas eu não consigo me expressar. E ela se emociona. De novo, gente, estou dando o meu exemplo porque é meu métier, né? Poderia ser qualquer outra coisa. E o Allan Kardec fala sobre o exemplo, sobre essa questão do exemplo da poesia. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisinha aqui no chat. A alma do poeta, exatamente. Ou seja, o poeta tem a alma do poeta, né? Você não fala o cérebro do poeta. Por trás desse cérebro pensante tem uma alma. E alguém pode colocar aqui, por favor, qual o horário que eu tenho que terminar? Eu acho que está quase na hora.
E olha só, a parte que é bem polêmica, que é bem racista, que é aqui. Ele fala o seguinte: um instinto de destruição não faz parte dos brancos, impera entre os povos primitivos. Impera, como assim impera entre os povos primitivos? Como que esse instinto de destruição impera nos povos primitivos? Que instinto de destruição? Destruição das florestas? Destruição de matas lindas que protegem a natureza? Queimadas? Derrubada de árvore para poder procurar ouro? Essa destruição que os povos primitivos promovem? Então, olha a percepção da época que eles tinham. Então, Allan Kardec fala aqui sobre essa questão dos. Inclusive, cita, como eu falei, eles tinham recém-conquistado, recém-invadido lá a Nova Zelândia. Ele cita aqui: será que o neozelandês vai ser um dia tão sábio quanto nós daqui desse instituto? Olha só que algo bem pedante, né? Que é conversado aqui. Uma outra coisa bem interessante de se colocar aqui é sobre uma questão que o Allan Kardec fala o seguinte: é, disse respeito, olha só, disse a respeito dos negros e escravos, Allan Kardec falando naquela época. São seres brutos, tão pouco inteligentes, que seria trabalho perdido querer instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. Allan Kardec refuta isso de certa maneira. Então, Allan Kardec entende nesse texto o Hippolyte Léon de Rivel, não o Espiritismo. Depois a gente pode citar texto que o Espiritismo vai completamente contra isso aí. Quem fala que é o texto feito por Hippolyte, que certamente depois ele mudou de ideia, ou seja, o livro dos Espíritos tinha recém-nascido, outros livros viriam da codificação, que a espiritualidade iria bombardear Allan Kardec de informações. Tanto que é o artigo daquele último artigo, Obras Póstumas, não foi autorizado por Allan Kardec, né? Allan Kardec tinha lá guardadinho. Vai saber se ele queria revisar, se ele publicaria, né? Então não foi publicado pelo Allan Kardec o outro texto racista também, com falas racistas. E aí Allan Kardec refuta isso, não, é diferente. Mas só que aqui ele fala interessante, fala que a raça negra não vai progredir, se não, a não ser que ele cruze, o termo foi cruzar, né? Que ele cruze, que ele se junte com outros seres e que a raça comece a ficar miscigenada e vai ficar embranquecida e aí vai deixar de primitiva. O que é isso, gente? Eugenia. A eugenia do Brasil, lembra? Que nasceu lá longe, o embranquecimento, né? Então, esse texto traz essa questão da eugenia, como se os negros ficassem entre eles e não evoluíssem, só iria evoluir a partir do momento em que se juntasse com outros seres mais brancos. E aí a gente percebe que a gente for colocar mais como retórica, mais como metáfora, tirar a palavra negro, colocar a palavra seres primitivos, e mesmo assim começa a confundir. Uma coisa, eu acho que até 1987, né? Algo, teria muita coisa ainda para falar. Esse texto é um texto bem polêmico, que inclusive fala sobre uma parte que estou tentando achar, não estou conseguindo. Ah, tá. Eis, pois, que a raça negra, enquanto raça negra, corporalmente falando, jamais atingirá o nível das raças caucásicas, mas na qualidade de espírito, ou seja, né, como espírito ele reencarnando em outros lugares. Então, esse texto, aí vem o Júnior Sampaio falando, não o Júnior Espírita, é um texto, a minha questão, o meu pensamento é esse. Causou polêmica? Tira, tira, né? Tira esse texto, né? Eu não sou a favor de ficar modificando palavras, senão a gente tem que modificar a Bíblia também, né? Trocar leproso por portador de hanseníase. Não, acho que texto tem que ser preservado e nós, na nossa fala atual, ao invés de falar escravo, falar escravizado, ao invés de falar índio, falar indígena, ao invés de falar povo primitivo, falar povo isolado, né? Porque eles são
primitivos, aspas, porque não têm o acesso que a gente tem. Eles só são isolados. Então, não sou a favor de ficar mudando o texto, mas na hora da explicação, sim. Mas surgiu algum tipo de polêmica? Bora tirar esse textinho daqui? Bora, nas próximas edições, tirar? Essa é a minha percepção. Aí vai, talvez isso cause opinião sim ou não, mas essa é a opinião do Júnior. Eu acho importante que textos polêmicos como esse, que traz em si várias questões equivocadas, a começar pela frenologia, né? E a começar pelo título, desenvolve de uma maneira interessante, se for para estudo, mas se for para uma outra pessoa conhecer, como outras pessoas leram esse, vão entender como racismo e tem todo o direito de entender como racismo, porque existe sim falas racistas. Então, a minha opção como Júnior, não sei se vocês concordam, seria futuramente nem existir mais isso, porque essa não é a visão espírita. Esse é um texto do Allan Kardec colocado em um contexto que não era que são, vamos contar como 5 livros da codificação. E a revista espírita era um ensaio, e como ensaio, eles podem errar para depois acertar em outro momento. Ok? Então, essa é a minha palavra de hoje. Teria mais coisa para falar, mas a gente pode acrescentar durante o nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado. Tomé perguntou a Jesus: Mestre, o que podes me dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para os outros? Jesus respondeu: Meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. A pessoa violenta, seja por natureza ou por perturbações espirituais, diante do perdão, sentirá um clima benfazejo. Com a sequência do esquecimento das suas ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a envergonhar-se de si mesmo, procurando modificar suas atitudes. E nesta fala do Mestre Jesus, este ensinamento maravilhoso, possamos modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, procurando sintonizar com os amigos espirituais, procurando receber da espiritualidade maior os benefícios que nos trazem, as orientações, as energias de amor. E neste momento, sentimos o benefício, os fluidos benéficos envolvendo-nos, o corpo espiritual, o corpo mental e o nosso corpo físico. A paz envolve o nosso ser. A alegria faz parte da nossa vida. Nos sentimos mais leves. E o benefício do auxílio espiritual, da cura para o nosso corpo, começa a se fazer presente através do tratamento que esses amigos abnegados trazem até nós. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos espirituais por tanto benefício em nossa vida. E pedimos pelos nossos irmãos de humanidade, aqueles que estão sofrendo, que estão com dores, que essas energias, também recolhidas dos nossos pensamentos, possam ser levadas até eles.
E vamos continuar nessas vibrações de amor com a música. Bem-aventurado dos aflitos são, é Jesus falando a multidão. Mas os seus discípulos questionaram: Senhor, Senhor, Senhor. Explicou o mestre genial com a fala espiritual. Bem-aventurados é quem tira das aflições lição moral. E assim, queridos filhos meus, tudo é oportunidade, sim. Sejam culpas ou dificuldades, não é ruim, não é ruim. É sempre a nossa evolução, fazendo da razão, trabalhando para o coração. Assim, 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 assim. Não há hora de praticar a fraternidade. Toda hora é hora de ser feliz. Que assim seja. Fecha.